Eu estou lendo um livro maravilhoso, Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge. Bom, esse livro é tremendo, é muito bom. E esse livro é uma ferramenta de Deus para esse século XXI, para essa geração que precisa voltar para as primeiras práticas, precisa voltar para a vida piedosa, precisa voltar para a caminhada, a trilha que os profetas, os patriarcas, os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus e os avivalistas ao longo da história trilharam, que é o ambiente do lugar secreto. Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 6, que quando você for orar, você deve entrar no seu quarto, trancar sua porta, ou seja, fazer desse ambiente um lugar secreto, um lugar somente seu. E de tudo que é falado nesse livro, né, de tudo que é falado de tão maravilhoso nesse livro, o que eu quero destacar aqui é justamente o que tem a ver com o título do livro, Segredos do Lugar Secreto. Qual é o segredo do lugar secreto? E isso deve mudar a nossa vida, deve mudar a nossa perspectiva e deve mudar, ou pelo menos melhorar no nosso encorajamento para ir para o lugar secreto. Segredo do lugar secreto é que quando você vai para o lugar secreto, o Senhor já está lá esperando por você. Isso independente do que você sente, isso independente de você sentir a presença dele, os arrepios ou a confirmação ou não. Jesus disse, ora teu pai que te vê em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. O Senhor não está longe do lugar secreto, ele está no lugar secreto. Ir para esse ambiente entendendo, ir para esse ambiente com a convicção de que você vai estar face a face com Deus, já deve ser encorajador, porque a grande desmotivação de muitos de nós nessa caminhada da oração é, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai estar comigo? Aquela luta, aquela batalha para ter uma confirmação de se Deus está ou não presente. E o Senhor já garante na palavra, Ele está presente, Ele te vê e Ele tem resposta para você. E uma vez que temos essa revelação, esse encorajamento da parte do Senhor, isso deve ser um estilo de vida. Jesus acredita que todo crente ora. Jesus acredita que todo cristão, todo escolhido ora. E ele ainda disse em Lucas 18 que ora de dia e de noite. E quando Jesus fala, quando você for orar, ele não coloca na condicional. Ele afirma. Ele libera uma expressão como quem realmente isso é rotina, isso é normal para a vida do cristão. Quando você for orar, não é se você for orar. Então o Senhor Jesus espera que todo crente ore. Quando você for orar. Então isso deve ser um estilo de vida de cada um de nós. Nós devemos realmente cultivar isso. Para a igreja primitiva e para os profetas e para o povo que viveu de um século para trás, isso não tinha muita dificuldade, porque as distrações eram menos. As pessoas elas já eram habituadas, já eram preparadas para ter tempos, para investir tempos, para se submeter ao tempo, até que se venha um resultado. Jesus vai falar que o reino de Deus é comparado ao lavrador. Ele planta a semente e tem que esperar. Para o século XXI, isso é mais desafiador. Porque no século XXI, o que acontece? Estamos vivendo a era micro-ondas. Então as pessoas elas são desmotivadas a orar, por quê? Porque elas já querem resultado instantâneo, resultado rápido. E a vida de oração é uma vida de plantação, quem planta colhe. Então tem fase na oração que você vai ter o resultado anos depois, ou semanas depois. Poucas das orações que a gente faz, a gente já tem um resultado na hora. A não ser que você esteja vivendo ali já uma rotina de muito tempo, então a coisa fica muito mais frequente. Então preste atenção. Um dos maiores desafios para a igreja do século XXI é viver o lugar secreto. Porque nós somos a geração distraída, a geração envolvida o tempo todo naquilo que a gente pode tocar, naquilo que a gente pode ver, certo? Então você se trancar num quarto, ficar ali conversando com Deus, né? Aquela batalha pelo invisível,
onde geralmente só você fala, raramente você tem confirmação de Deus, você não escuta a voz dele audivelmente. Às vezes, para ouvir, você tem que ler a palavra para ter uma confirmação dele. E então, fazer isso uma vez, duas vezes, encorajado por alguma coisa, é fácil, mas você manter uma rotina nisso. Todos os dias orar a mesma coisa. Todos os dias perseguir a mesma coisa. E quem ora, por exemplo, por avivamento, se prepare, porque você vai orar muito e muitas vezes pela mesma coisa e às vezes sem ter resultados, sem ter sinais. Porque é uma plantação. Houve um avivalista no século XIX, no começo do século XIX, no começo do século XX, chamado Evan Robert, um galês. Ele orou 23 anos para então começar a experimentar um avivamento. E um avivamento foi poderoso. Então, orar por avivamento, orar por mudança da família, orar para viver o evangelho genuíno e verdadeiro, enfim, orar por coisas que têm a ver com os céus descerem e estabelecer reino na terra, exige uma perseverança maior. Essa geração do século XXI não está muito preparada para isso, ou nem um pouco. Talvez você já esteja saturado. Puxa, eu não aguento mais. Tudo que se fala hoje é lugar secreto, oração, avivamento, né? Por que se fala tanto sobre isso? Porque nunca houve um tempo que houvesse tanta necessidade de falar sobre isso. Hoje você escuta pregadores falando de ir para o lugar secreto. Você escuta músicas maravilhosas, ungidas, nos encorajando a ir para o lugar secreto. Por que essa mensagem está tão aparente, está tão aí, sabe, na boca de todo mundo? Por que essa mensagem está tão frequente? Porque Deus manda a mensagem conforme a necessidade da sua geração. Essa é a geração que menos tem secreto com Deus. Essa geração ora 10 minutos e pensa que já pagou um preço horrível. Essa geração é a geração que pensa que pode obter os resultados em Deus de maneira instantânea, como você pega ali um produto e põe no micro-ondas e rapidamente ele está pronto. E aí é desencorajada por quê? Porque às vezes ora uma semana, não vê resultado, desiste. Quando na verdade os avivalistas e os cristãos do passado oravam meses, anos para ter certos resultados. Mas quando tinha, mudava a história. Um ano de avivamento vale por 100 anos vivendo uma vida normal. Então nós precisamos disso. Precisamos do lugar secreto. Quero encorajar você. Cultive o lugar secreto. Pelo menos 1 hora diária. Pelo menos 1 hora. Tire 1 hora ali para ler a Bíblia, para orar, para buscar Deus, para derramar o seu coração diante do Senhor. E se você fizer isso todos os dias, a sua vida já vai mudar. Além do que, a prática disso vai fazer com que você sinta a necessidade de aumentar o tempo com Deus. E aí chegar no ponto em que é desafio para todos nós. O nosso desafio na vida de oração é chegar no estágio onde estar no lugar secreto já não é um esforço. Estar no lugar secreto já não é, sabe, uma batalha nossa. Mas estar no lugar secreto passa a ser o nosso triunfo, nosso prêmio. Ir para o lugar secreto seja o nosso lugar de descanso, nosso lugar do prazer. Quando chegar nesse estágio, então começa a ficar bom. E é para lá que precisamos ir. Porque o que se escuta hoje é, orar é difícil. Passar 1 hora com Deus é muito pesado. Por quê? Porque você ainda está conquistando isso. A carne, a natureza não quer isso. Mas chega um momento em que você experimenta tanto a presença de Deus e sua natureza começa a se adaptar tanto que quando você não tem, você sente falta. Daí, daqui a pouco, você luta em todos os outros momentos do dia para estar lá. E estar na presença de Deus passa a ser o quê? O seu lugar de triunfo. O seu lugar de prêmio. Certo? Daqui a pouco você já não está mais tão ligado nas respostas que se vêm, nos resultados que se vêm, mas no estar na presença de Deus. Estar com Ele já passa a ser a sua vitória do dia. Deus vai nos levar e está levantando uma geração no nosso tempo, um povo que não está apenas falando do lugar secreto, mas está experimentando isso. A gente sente isso nos louvores de adoração de 10 anos para cá, no Brasil. O Senhor está preparando o Brasil, levantando tochas em vários lugares
para um grande mover, um grande avivamento, que segundo a profecia de William Seymour, o que foi o pastor que conseguiu, juntamente com a sua geração, experimentar o avivamento da Rua Azusa. Ele profetizou dizendo, daqui 100 anos, Deus vai levantar um avivamento 100 vezes maior do que o avivamento da Rua Azusa. Estamos esperando por ele. Eu sei que vai ser poderoso e creio, piamente, que esse avivamento é o avivamento que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Lugar secreto deve ser nossa respiração. Lugar secreto deve ser nosso desafio, nosso alvo, principalmente nesse século que estamos vivendo, o século XXI, onde o mundo já trabalha o tempo todo para distrair você, para não deixar você ter tempo para Deus. Que Deus abençoe e que esse pequeno vídeo seja bênção para o seu coração, em nome de Jesus.